Desde 2009, quando vim para São Paulo, até março de 2018, eu exerci meu ministério pastoral na Igreja Batista Memorial de São Paulo. No dia 27 de março de 2018, assumi o pastoreio da primeira Igreja Batista em Itapevi, da nossa igreja. Logo que iniciei o diálogo, junto com a comissão, com a diretoria da PIB, eu comecei a orar intensamente a Deus, para me mostrar o que Ele queria realizar, através da PIB, desta igreja, e para onde Ele queria conduzir a nossa igreja. E foi durante este período intenso de oração que Deus me mostrou para onde queria conduzir a PIB, nossa igreja. Primeiramente, Deus me levou a refletir sobre qual tipo de igreja Ele desejava transformar, tornar a PIB. E hoje nós vamos estar falando da nossa visão, mas para nós entendermos a nossa visão, primeiramente nós precisamos compreender que tipo de igreja Deus sonha para a nossa igreja. E eu quero dizer hoje então para vocês que a igreja que Deus sonha é uma igreja com a cidade. Eu quero ler com vocês Mateus capítulo 5, verso 16. Diz assim: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Durante este período de oração, Deus me mostrou que existem 3 tipos de igreja. Igreja na cidade, igreja para a cidade, igreja com a cidade. Igreja na cidade é aquela igreja que ela vive em seu mundo dentro da cidade. Ela não se mistura com a cidade. Ela não participa da vida da cidade. Ela não realiza nada com a cidade ou em prol da cidade. A sua luz e suas obras não são conhecidas pela cidade. Ela está na cidade, mas ela não participa em nada com a cidade. Existe uma segunda igreja, que é a igreja para a cidade. Ela vive em seu mundo, mas às vezes, esporadicamente, ela vai até a cidade e faz algumas coisas pontuais. Por exemplo, ela pode apresentar um musical no Natal, na cidade, ou na Páscoa, ou participar de algum evento esporádico na cidade. A sua luz e as suas obras, então, às vezes são vistas e notadas pela cidade. Mas existe aquela igreja que é a igreja com a cidade. Ela vive na cidade e ela se interage com a cidade durante toda a sua existência. A sua luz e as suas obras, então, são conhecidas pela cidade e glorificam dessa forma a Deus Pai. E após me mostrar, então, esses 3 tipos de igrejas, Deus me fez entender que devemos ser uma igreja com a cidade. Isso significa sermos uma igreja que interage com a cidade, que se mistura com a cidade, que invade a cidade com amor durante todo o ano. Portanto, nós somos uma igreja com a cidade, e nós estamos orando
para termos projeto que nos torne de fato uma igreja com a cidade. A segunda coisa que Deus me revelou foi então a sua visão para a PIB. Nós desejamos ser, e nós estamos orando, e nós estamos esperando de Deus projetos que nos faça ser uma igreja com a cidade. Mas como nós desejamos ser conhecidos pela cidade? O que Deus espera de nós como identidade? E isso tem a ver com a nossa visão. E eu gostaria de ler para vocês João capítulo 13, verso 34, verso 35. Diz assim: um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isto, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Preste atenção que existe o imperativo, né? Amem-se uns aos outros. Vocês devem amar-se uns aos outros. Depois de ter compreendido que Deus desejava que a nossa igreja invadisse a cidade com amor, eu perguntei a Deus então, como o Senhor deseja que a PIB Itapevi seja conhecida? Qual o sonho do Senhor para a nossa igreja, para a PIB? Qual a visão que o Senhor tem para esta igreja? E eu sabia que a resposta para esta pergunta era importante, pois eu precisava saber que tipo de casa Deus queria construir. Qual tipo de casa estamos construindo? Se nós sonhamos com uma casa no campo, ou se nós sonhamos com uma casa de 2 andares, um sobrado. Conforme o modelo de casa que sonhamos, conforme o modelo de igreja que nós estamos tentando construir e ser, nós vamos tomar decisões. Nós vamos escolher o material que nós vamos colocar nesta casa. Qual a janela que nós vamos comprar para esta casa? Qual o local que nós vamos estabelecer esta casa? Como fazer a fundação? Que tipo de fundação? Nós precisamos primeiro saber que casa estamos construindo. E por isso essa pergunta era muito importante. Qual é a casa, qual o projeto, qual a igreja que Deus sonha para a PIB? E um certo dia, quando eu estava orando pela PIB, antes de vir para cá, veio em minha mente a frase: seja uma comunidade que expresse o meu amor. E dessa frase surgiu a nossa visão: ser uma comunidade onde cada membro seja uma expressão do amor de Deus onde estiver. Ser uma comunidade, ser uma expressão do amor de Deus, é a visão que Deus tem para nós como igreja, para mim, para você, para esta igreja. O que eu estou apresentando a vocês não foi algo que nasceu do meu coração, ou que surgiu do nada, do acaso. Estava lá olhando as árvores, de repente aquilo veio na minha mente. Não. O que eu estou apresentando aqui a vocês é o que me foi dado após muito tempo de oração. Estas palavras, a visão de Deus para a nossa igreja, foi sendo plantada por Deus ao longo deste período de oração. Deus foi construindo em meu coração o que Ele desejava realizar em nossa igreja, antes que eu conhecesse a igreja, de fato. E acredito que Deus fez isso para que
eu não fosse influenciado pela própria igreja ou por meus sentimentos em relação à igreja.